Estamos de volta, são 11 horas e 30 minutos. Você pode enviar a sua pergunta ao candidato Adermis Marini, ele é candidato a deputado federal pelo PSDB. É politica@gcn.net.br. Neste terceiro bloco, pergunta da Priscila Salles. Candidato, no início desse mês, a SEI da Saúde, que foi aberta pela Câmara Municipal para averiguar o atendimento público de saúde em Franca, integrou seu relatório e apontando diversos tipos de problemas: falta de leitos de UTI, falta de profissionais, espera para exames, consultas e até um esquema de super salários pagos aos médicos. Eu queria saber a avaliação do senhor para a área de saúde de Franca. Priscila, o problema da saúde é nacional, por isso eu quero ser deputado federal. O governo federal gasta apenas 1,7% do PIB na saúde. O mínimo constitucional que teria que o governo federal gastar em 2014 seriam 82 bilhões de reais. Então o governo federal só gasta o mínimo. Os estados têm que gastar mais do que 15% e os municípios, se você pegar o orçamento, eu fui presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, tem município que chega a gastar até 30%. Então, o problema da saúde, ele é nacional. Faltou planejamento do governo federal. Hoje, nos últimos 10 anos, não se criou, não abriu faculdades de medicina. Aí teve que importar médico de Cuba, esse projeto Mais Médico para atender, inclusive passou pela Câmara Municipal, nós ajudamos a aprovar esse projeto, para que você cubra. Então o problema da saúde, ele é nacional. Então em Franca tem problemas pontuais, existem os problemas, a Câmara Municipal deu uma resposta, fez a comissão, apontou as irregularidades. E acredito que o Executivo, nos últimos meses, aí, tem se movimentado, inclusive nós aprovamos aquele projeto das organizações sociais. Estou falando que eu fui no pronto-socorro municipal conversar com as pessoas que tinham me ligado até antes para fazer algum tipo de questionamento e reclamação, e depois fui verificar como estava funcionando. Houve uma melhora considerável no atendimento com a implantação dessas organizações sociais, mas está muito distante da realidade, da necessidade mesmo. Porque o problema é nacional. Se a gente ficar discutindo apenas o problema local, nós estamos enxugando gelo. Por isso que eu quero ser deputado federal. Adermis, na terça-feira, a Câmara votou o pedido de abertura de uma comissão que poderia levar à cassação do prefeito Alexandre Ferreira por conta dos problemas apontados aqui durante essa sabatina. Ao contrário dos demais vereadores que estavam no plenário e votaram favoráveis ou contrários, o senhor ficou em seu gabinete até o final da votação. O senhor sempre defende a bandeira da transparência, afirma que é um homem de opiniões. O que o senhor tem a dizer em relação à sua ausência na hora dessa votação tão importante? Edson, obrigado por ter feito essa pergunta, porque ontem saiu a notícia no Comércio da Franca completamente inverídica. Eu vou contestar e... O que aconteceu? O senhor estava no plenário, Adermis? Não estava no plenário, mas só que a forma que foi colocado pelo jornal Comércio da Franca, que eu saí, o que aconteceu foi o seguinte: 8 horas da manhã, eu sabia na segunda-feira que ia ser votado um requerimento para abertura da comissão processante. Eu tinha conhecimento disso. Você sabe que você participa da Câmara Municipal, que esses pedidos de comissões são votados no período da manhã. Eu fui tomar um café no City Posto, saí de lá 20 para as 9 da manhã, porque eu tinha que ir para a Câmara Municipal. Eu encontrei a Renata, que me posicionou um problema lá da Vila Formosa. Ela me parou, ficou 10 minutos, eu ia falar com você mesmo, até pedi para ela, falei, você me manda um e-mail que eu estou atrasado para ir para a Câmara Municipal. Cheguei na Câmara Municipal 9 horas da manhã, isso tem relato, se alguém pegar as câmeras vão ver. Na hora que eu parei no estacionamento, o Antônio Carlos, que é o Bolachinha, presidente do Conselho Municipal de Segurança, deve estar nos ouvindo, ele me abordou e foi conversar comigo, e nós estamos acostumados que a Câmara, quando você abre a sessão 9 horas da manhã, você tem leitura de ata, verificação de quórum para depois começar. E eu fiquei ali na rampa conversando com ele, e nisso eu vi o Claudinei da Rocha, que também deve estar ouvindo a gente, o Claudinei sabe disso, eu vi o Claudinei passando para lá e para cá, e eu imaginei que não tinha começado a sessão. E assim que eu falei para o Antônio Carlos, deve estar ouvindo a gente, ele confirma isso, eu falei, eu preciso ir lá, que eu preciso colocar a presença e vai ter uma votação importante. No que eu subi, eu perguntei, Claudinei, já começou a sessão? Ele falou, não, já começou e já foi votado. Foi votado o requerimento. Eu falei, mas já foi votado? No que eu entrei no plenário, já tinha sido votado. Você não me perguntou, eu vou te falar, Edson. Minha opinião, eu não ia votar a favor. Isso eu tinha falado para o Silson, que é o pai o Silson é conhecido meu, ele me procurou, nós conversamos, o Silson sabe disso. Eu tinha falado... Silson, montar uma comissão agora processante, sem que o CREMESP está investigando,
A polícia está investigando, o Ministério Público está investigando, tem sindicância da Prefeitura, nenhum com laudo conclusivo, eu achava que era precipitado. Minha posição, eu sempre tive posição e você constou isso no jornal. Eu só acho que, e o que aconteceu, eu quero fazer uma reclamação e um protesto ao Jornal Comércio da Franca, que o jornalista, que é o que cobre a Câmara, como que é o nome dele? É Novato? Adermas, é o seguinte... Deixa eu falar, porque esse assunto é importante. É que é uma entrevista... Vocês colocaram no jornal que eu saí, não foi verdade, eu cheguei, eu deveria ter chegado... Adermas, se você saiu ou não é irrelevante, você não estava no plenário. Claro que é, Edson, porque você tem que entender a dinâmica das coisas. Conforme você colocou, e você deveria ter me ligado e me perguntado qual que era a minha posição, que você sabia que eu ia te responder. Você colocou, o jornal foi lá, postou a minha foto, dizendo vazou na braquiária. Eu nunca fiz isso, porque eu tenho opinião, tenho posição, inclusive as famílias sabiam a minha opinião. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Só acho o seguinte, e no momento, deixa eu ter... É porque é a terceira vez que você imputa vagas ao jornal, que não são verdadeiras. Deixa eu te falar, o jornalista que está... Espera um pouquinho, o repórter do jornal acho que você se refere, eu gostaria... É importante esclarecer esse fato, porque saiu na capa do Jornal Comércio da Franca, a gente tem que responder. Exato, mas os eleitores... Você sabe que sempre eu trabalhei com a transparência, já me ligou. Deixa eu concluir. Como que chama o jornalista que trabalha na Câmara? Paulo Godoy. Paulo Godoy. O jornalista Paulo Godoy, ele me abordou no momento em que estava tendo um processo de votação. Ele me abordou 3 horas da tarde. Qual que é a sua opinião? Pergunta para o Paulo, se colocar ele aqui. Eu falei, no momento eu não posso falar com você, porque eu estou no processo de votação, tinha um processo de votação da igreja, até o padre Celinho, o prior, estavam lá, e nós estávamos pedindo prioridade naquela votação. Eu falei desse jeito para ele. Falei, no momento eu não posso te falar, mas depois eu te falo. Eu fiquei tão tranquilo, porque minha posição já era contrária. E aí ele não me telefonou, não recebi nenhum telefonema do Jornal Comércio da Franca, para não falar que eu não recebi nenhuma, eu recebi da Juliana, que queria informações sobre as placas. E eu acho, Edson, não gostei da posição que você tomou na coluna, falo aqui, registro, porque você sabe que eu sou muito transparente, eu acho que você devia ter no mínimo me ligado. Porque eu acho que você deveria ter perguntado a minha posição, que eu tomo posição, não ia votar favorável à abertura. E vocês não me ouviram. O jornal simplesmente, da forma que colocou que eu saí do plenário, eu não saí do plenário. Eu reconheço que eu deveria ter chegado mais cedo, e nós, da vida pública, a todo momento, e essa facilidade que as pessoas têm de chegar, até que só acho que me abordar... Se o senhor continuar no assunto, a gente não vai conseguir. Tudo bem, mas eu acho que é um assunto importante que saiu na capa do Jornal Comércio da Franca. Mas o senhor não votou na questão, não é? Não votei na questão. Não votou, e a opinião do senhor é que o senhor votaria contra. Votaria contra. Muito bem. Votaria contra. Arantes continua com perguntas. Só para registrar, o jornal deveria ter me ligado, porque o jornal, você me acha isso até aqui são acusações que o senhor está fazendo, depois o senhor pode procurar a justiça, a forma que o senhor achar melhor. Vamos tocar aqui a entrevista. Leandro, eu não vou fazer isso, até porque eu defendo muito a democracia, e como deputado federal eu vou defender a liberdade de expressão de vocês. Mas eu tenho o direito aqui de falar do Edson, porque eu não gostei da forma que foi colocado. Mas desde o começo o senhor está dizendo, falando sobre o jornal, mas eu acho que a gente deve tocar aqui a entrevista. Respeito o jornal, claro, e respeito a opinião do jornalista. Como nós também recebemos o senhor, como nós também temos esse respeito pelo senhor. Edson Arantes. Obrigado, André. É importante deixar claro as pessoas que nos acompanham, que o Adermas já fez 3 ou 4 acusações inverídicas contra o jornal, e quando a gente tenta colocar a verdade na mesa, ele não deixa, ele faz cortes. O Adermas foi, sim, procurado pelo repórter Paulo Godoy, que é um dos profissionais mais experientes, não só de Franca, mas de todo o estado de São Paulo. O senhor se recusou a falar. Durante o processo de votação. Ontem aqui, nesta sabatina, integrantes do pessoal que o procuraram disse que o senhor também virou as costas e não quis falar com eles. Ou seja, a falta de resposta ficou por parte do senhor, não por parte da imprensa. Mas para passar uma régua, Adermas, nesse assunto, só gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Caso o senhor seja eleito deputado federal e vai ter um projeto importante sendo votado no Congresso, qual garantia o senhor dá ao eleitor que o senhor vai estar lá votando, que o senhor não vai estar tomando café no sítio posto, nem conversando com bolachinha no corredor? Todas. Eu absteve de uma votação apenas e estou colocando minha opinião aqui, Edson. Todas, eu vou estar presente, vou trabalhar. Você sabe, você é testemunha disso, Edson. E não é porque eu não gostei da forma que você fez, nós vamos deixar de ter a relação que nós temos. Mas eu tenho que me posicionar e falo, você sabe disso. Eu me dedico, eu tenho no mandato público, não preciso da vida pública. Quem sabe, eu fui entrar na vida pública, eu poderia ter entrado quando eu era líder estudantil. Entrei porque eu gosto, eu acho que a política é um agente de transformação. Eu não estou na política por benefício próprio, eu não estou na política para atender um determinado grupo, eu estou para atender minha comunidade, o que eu gosto de fazer. Eu estou na política porque eu tenho ideologia, gosto e acho que posso fazer um bom trabalho. Então a população pode ter certeza disso. Em todo esse meu mandato, foi a única votação que eu não participei por 2 incidentes.
Registrei aqui o fato que aconteceu. E você sabe, foi antecipada a votação, que eu sabia que ela ia receber no começo. Mas eu reconheço que eu deveria sim ter chegado mais cedo. Candidato. Quanto ao Paulo Godoy, não estou discutindo o jornalista. Só acho que a forma que ele me abordou e o momento foi errado. Ele podia ter me ligado. Eu fiquei na Câmara das 5 até 7 horas da noite, 11 horas da noite, ninguém me telefonou. Devia ter me ligado. Desculpa, por favor. Assim, senão a gente não anda na sabatina. E eu acho que o eleitor de Franca tem o direito de saber como o senhor pensa. Eu acho que o senhor já deixou claro como o senhor pensa. Só que se a gente continuar debatendo um assunto, esse único assunto, a gente tira dos eleitores o direito de saber o que o senhor pensa a respeito de outros temas. Continuando, só porque faltam 1 minuto e 20 para acabar, eu vou fazer uma pergunta rapidinho. Eu queria saber a opinião do senhor sobre o Legislativo francano. O senhor está lá há 1 ano e 8 meses. Que opinião o senhor tem sobre o trabalho da Câmara Municipal de Franca? Priscila, o Legislativo ele representa um reflexo da sociedade. Se você me perguntar, eu acredito que na maioria dos vereadores são vereadores atuantes, que trabalham para a comunidade, são pessoas sérias, que leem os projetos. Muitas vezes falam que a Câmara Municipal, o pessoal vai para lá, não sabe o que está sendo votado. A maioria sim, a maioria lê, sabe o que está sendo votado. São vereadores, muitas vezes, que a gente até discrimina, porque às vezes não sabe, alguma parte da população, ele fala mal, mas são pessoas comprometidas com sua comunidade, levantam problemas da cidade por intermédio de indicação, estão trabalhando. Eu faço um balanço positivo, isso é um reflexo da sociedade. Você fala, é o ideal? Eu acho que não. Nós poderíamos... O que a gente carece hoje, Priscila, são pessoas que querem entrar na política. A política é desgastante. Isso que eu estou fazendo aqui é extremamente desgastante, mas eu faço por um ideal, por gostar de política, por achar que nós podemos transformar a vida das pessoas melhores, seja como cidadão ou como político. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do 3º bloco da sabatina com Adermis Marini. Ele é candidato a deputado federal pelo PSDB. Daqui a pouco, no 4º bloco e último, você pode se manifestar também enviando perguntas para politica@gcn.net.br. É o GCN na cobertura das eleições 2014.